Fala aí pessoal, Romeu Júnior aqui do canal PM6 com mais um vídeo sobre Primavera P6 e gerenciamento de projetos. O assunto do vídeo de hoje é relacionamentos entre atividades. Nós vamos falar um pouquinho em como fazer o link entre as atividades, as ligações, e vamos falar quais os tipos de ligações e como eles são utilizados. Segue aí! Depois que nós listamos as atividades do nosso projeto, nós precisamos fazer o link das atividades, ou seja, determinar qual é a sequência de execução delas. Então, para isso, a gente usa os relacionamentos. Os softwares de planejamento têm 4 tipos de relacionamento, que é o Finish to Start, o Start to Start, o Finish to Finish e o Start to Finish. Bom, esses relacionamentos são vistos sempre da predecessora para a sucessora. Então, eu termino a predecessora e inicio a sucessora, ou eu inicio a predecessora e inicio a sucessora. Só para nivelar o conceito aí, pessoal, a gente vai falar um pouquinho o que é atividade predecessora e o que é atividade sucessora. Então, a atividade predecessora é aquela atividade que controla o início ou término de uma atividade. E a atividade sucessora é a atividade que tem o seu início ou término dependente de uma outra atividade, tá? O primeiro tipo de relacionamento que a gente vai ver é o Finish to Start, ou terminar para iniciar. Esse é o tipo de relacionamento mais comum, é quando a gente tem que terminar a atividade A para iniciar a atividade B. Então, se o término da atividade A for atrasado, a atividade B vai ter seu início atrasado. Como eu falei, esse é o mais comum, é como você fazer a fundação da casa para depois erguer as paredes, ou então você ter que contratar a equipe de programadores para depois começar a escrever código, a programar o seu software. Então vamos dar uma olhadinha aqui no Primavera como é que a gente faz o link Finish to Start. Eu vou inserir uma atividade aqui, a atividade A, e ela vai ser a predecessora da atividade B. Ok? Então a gente tem duas maneiras de fazer. Uma, você posiciona o ponteiro do mouse aqui, ele vai virar essa setinha. Você clica no fim de uma atividade, clica no início da outra, ele faz o link. F9 para calcular a rede. Tá aqui, Finish to Start. A outra maneira é você vir aqui no Relationships. No Relationships, ó, ele te mostra Predecessors e Successors. E o tipo de relacionamento que está assinado aqui, ó. Então, aqui você pode fazer todos os tipos de relacionamento, tá? O outro tipo de relacionamento que a gente usa é o Start to Start, ou iniciar para iniciar. Nesse, a predecessora e a sucessora começam juntos. Então, o que acontece? Se a atividade A atrasar o início, a atividade B também atrasa o início. A gente usa isso, por exemplo, você pode começar a fabricar as formas para sua concretagem e ao mesmo tempo você começa a montar essas formas. Ou você começa a gravar o vídeo e ao mesmo tempo você vai editando o vídeo. Então, quando as atividades elas podem ocorrer em paralelo, a gente usa esse tipo de ligação. Então, vamos ver aqui como é que a gente cria uma atividade Start to Start. Vou inserir aqui uma nova atividade, que é a atividade C. A gente vem aqui na predecessora, que vai ser a B, no começo dela, clica até virar essa setinha, conecta no início da C e está feito o link. O terceiro tipo de relacionamento é o Finish to Finish, ou terminar para terminar. Nesse, a gente precisa terminar a predecessora para que a sucessora seja concluída também. Então, se o fim da atividade predecessora atrasar, o fim da atividade sucessora vai atrasar. A gente pode usar isso, por exemplo, se você está montando uma tubulação e fazendo a pintura em paralelo. Você precisa terminar a tubulação para que a pintura termine. Ou então você está testando um software e o pessoal de programação ainda está trabalhando nele. Então você precisa terminar a programação para que você possa terminar o teste do software. Agora a gente vai colocar uma atividade Finish to Finish. Vou inserir aqui a atividade D, ela vai ser fim com a atividade C. Então, eu vou colocar o meu ponteiro no fim da atividade C, ligar no fim da atividade D, F9 para calcular a rede, e ela já está aqui, ó, em paralelo. O último tipo de relacionamento que a gente vai ver é o Start to Finish, ou iniciar para terminar.
Esse tipo de relacionamento não é muito usado e, inclusive, alguns softwares, como software de simulação de risco, eles te dão um erro quando você coloca um tipo de ligação desse. Mas ele é mais ou menos o seguinte: você tem que iniciar a atividade sucessora para que a atividade predecessora possa terminar. Um exemplo de utilização é se você tiver um turno de guarda. Então, o turno do guarda do dia só pode ser concluído quando o turno do guarda da noite iniciar. Vamos inserir agora uma nova atividade e colocar ela Start to Finish. Então, vou inserir aqui a atividade E. Ela vai ser Start to Finish com a atividade D. Então, clica no início dela, no fim da D, F9. Então, eu vou mostrar aqui uma outra maneira que a gente tem de inserir ligações. Eu vou inserir uma atividade aqui, atividade F. E ao invés de posicionar o meu cursor do mouse nas extremidades dela, eu vou vir aqui em Relationships. Então, se eu quiser colocar uma predecessora, eu vou clicar aqui em Assign. Ele vai me listar todas as atividades do projeto. Então, vamos dizer que a atividade F tem a atividade A como predecessora. Eu clico em cima dela, clico nesse maisinho, ok. E aqui eu tenho o tipo de relacionamento. Se eu quiser colocar uma sucessora para a atividade F, vamos dizer que eu quero colocar a atividade D como sucessora da F. Eu vou aqui em Successors, clico em Assign, acho a atividade D, clico no maisinho, ele já adicionou aqui, já adicionou o link aqui em cima. F9 calcula a rede. Para fechar o assunto aí, vamos falar um pouquinho de atrasos e antecipações ou lags e LEDs. Os LEDs ou antecipações, eles ocorrem quando você precisa que a sua sucessora ela inicie um pouco antes do término da predecessora. É também chamado de lag negativo aí por muita gente. E o lag ou espera é a postergação do início da atividade sucessora, mesmo que a atividade predecessora já tenha sido concluída. Duas coisas que a gente tem que ficar atento quanto a lag e LED. Primeiro, com LED ou antecipação ou lag negativo. Alguns softwares de análise de risco eles consideram errados isso na sua rede. Então, ele vai, quando você importa seu cronograma para um software de análise de risco, ele dá uma corrida nas suas atividades e pede para você corrigir isso preferencialmente. A outra coisa é se quando você colocar um lag ou uma espera, você não está substituindo uma atividade. O que acontece? Tem muita gente que põe, por exemplo, cura do concreto, 20 dias, e aí põe um lag de 20 dias. Mas aí fica a pergunta, essa atividade consome recurso? É uma atividade? Vai ter alguém indo lá durante a cura desse concreto? Então ele não é um lag. Tem que tomar um certo cuidado quando for usar esse tipo de recurso. Então vamos dar uma olhada como é que a gente faz para colocar os lags e LEDs. A primeira maneira é você clicar na seta da ligação aqui, ó. Nesta setinha você posiciona o cursor, dá 2 cliques e ele vai te abrir essa caixa de diálogo. Então você coloca aqui, se for um lag, 10 dias, por exemplo, dá ok, calcula a rede. O que acontece? Você vê que a predecessora terminou aqui, ele vai contar 10 dias do calendário e vai iniciar a sucessora. Se você for colocar um LED ou uma antecipação, você clica 2 vezes e coloca aqui o número negativo. Então, se você colocar aqui menos 2 dias, o que vai acontecer? Vamos calcular. A predecessora está terminando, mas a sucessora está começando 2 dias antes do término da nossa predecessora. A outra forma que a gente tem de fazer isso é vindo aqui no Relationships. Olha só, se eu pegar, por exemplo, atividade F. Atividade F, ela tem o lag aqui. Se eu mudar isso aqui de menos 2 para 10, por exemplo, ela vai calcular. Se eu quiser colocar que isso aqui é início a início, eu mudo o relationship aqui. Então, depois que você tiver com o seu cronograma pronto, muito provavelmente, para rever lógica, você vai trabalhar muito mais usando essa tela, esse formulário aqui embaixo. Para fazer link, eu prefiro trabalhar aqui em cima.
linkando as atividades uma na outra. Eu acho mais rápido, mas aí fica a critério de cada um. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje sobre relacionamentos entre atividades. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha, deixa seu comentário, as perguntas que você tem, macetes que você quer dividir. Muito obrigado e não se esqueçam, primavera é primavera. Até mais.